no show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Comunicando Cristiano Santos. E no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu vou conversar mais uma vez com o grande chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dr. Silvio Provenzano. E hoje o Dr. Silvio vai atender ao pedido por e-mail da nossa ouvinte Elizabeth Constantino, moradora de Guaratiba. A Elizabeth conta que após fortes dores e vermelhidão na batata da perna, foi diagnosticada com trombose venosa profunda. Preocupada, ela gostaria de mais informações sobre esse assunto. Vamos começar dando bom dia a ele. Bom dia, mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui, doutor Silvio Provenzano. Bom dia, Cristiano, prazer todo meu. Beijos para a família Tupi, um beijo carinhoso para Elizabeth Constantino, que não está aqui na nossa introdução, mas a grande enfermeira. Tive o privilégio de trabalhar com ela quando chefiei a emergência do Hospital do Andaraí no ano 2000. E ela teve realmente essa trombose venosa profunda e achou que o assunto era de extrema importância para a gente poder compartilhar algumas informações com a família Tupi, o que a gente vai fazer agora. Doutor, então vamos começar ajudando a amiga Elizabeth aí. O que é trombose venosa profunda, hein, doutor? Então vamos lá falar de circulação, né? O sistema circulatório, Cristiano, ele é constituído por dois grandes tipos de vasos, né? Aqueles que levam o sangue do coração para as células, que a gente chama de artérias, e aqueles que trazem de volta para o coração o sangue que foi utilizado nas células periféricas, que são as veias. Portanto, uma trombose venosa profunda é aquela que acomete veias, que é o sangue que está voltando para o coração. 90% ou mais dos casos de trombose venosa profunda ocorrem nas veias das pernas, principalmente nas panturrilhas. 10% pode acontecer em outras regiões do corpo, em especial nos membros superiores. Portanto, são menos frequentes, mas não quer dizer que não possa acontecer. O que causa? É um trombo, que na realidade é um coágulo, que adere na parede da veia e provoca uma reação inflamatória muito intensa nesse local. Essa reação inflamatória, Cristiano, vai provocar o aparecimento de uma vermelhidão, a área fica um pouco mais aquecida, mais quente, inchada, é o edema local, e com muita dor. Tanto que normalmente o primeiro sintoma que surge, que é o que leva a procurar auxílio médico, é a dor localizada, aguda na perna. Chegando no consultório do médico, na emergência, com um quadro desses, observar-se o quê? Uma inchação que predomina numa perna em relação à outra, vermelhidão naquele local, conforme eu disse, e dor. E existe uma manobra que o médico faz na emergência, né? Brincar um pouco com o meu mediquês, né? O sinal de Holmes, eu ensino isso na faculdade, é você dobrar o pé para trás, aquela manobra que a gente faz quando o indivíduo está com cãibra no campo de futebol. Você faz isso na pessoa, ela promove uma dor intensa no local onde o coágulo foi aderido. Esse é um sinal que praticamente faz o diagnóstico clínico através do exame físico da trombose venosa profunda. Evidentemente que essa situação ela tem como ser confirmada através de exames laboratoriais e principalmente exames de imagem, ressaltando a importância do ecodoppler venoso colorido, que é um exame que é feito para a gente poder confirmar o diagnóstico, ou eventualmente a ressonância ou uma flebografia, que é a injeção de contraste no sistema venoso, que vai exatamente observar que ali existe uma interrupção do fluxo devido à presença de um coágulo. Quais os fatores de risco, né, que podem causar a trombose venosa profunda, hein, doutor Silvio? E essa pergunta, Cristiano, é extremamente importante. Em primeiro lugar, predisposição genética, ou seja, indivíduos que tenham na sua família a história de pessoas que sofreram a trombose venosa profunda por uma questão genética, portanto hereditária, têm um risco maior ao longo da vida de virem a apresentar esse tipo de problema. Outros fatores de risco que também estão relacionados são varizes, principalmente aquelas chamadas varizes essenciais, aqueles cordões varicosos, aquelas veias que às vezes têm aquelas dilatações varicosas. Ali existe uma situação de estase sanguínea, ou palavrão, né? É o sangue que circula com maior lentidão. E evidentemente que a velocidade circulatória sendo diminuída favorece, propicia uma possibilidade maior de formação de trombo, de coágulo. Um outro fator é a obesidade. Nós sabemos que a trombose venosa profunda afeta principalmente indivíduos que têm o peso corpóreo acima do limite normal. Outro fator importante, o tabagismo. Indivíduos que ainda mantêm o hábito de fumar, eles têm um risco maior de virem a apresentar, evidentemente, acidentes de natureza tromboembólica.
Outro fator de risco importante, a gestação. A gente sabe que as mulheres, principalmente no final da gestação, porque o útero cresce, esse útero crescendo, ele dificulta, evidentemente, o retorno do sangue para o coração, comprimindo as veias das pernas por toda aquela dilatação que o útero aumenta 40 vezes de tamanho ao longo da gravidez. E, evidentemente, que isso retarda o retorno da circulação, aumentando o risco de trombose. Esse risco permanece ainda nos primeiros dias de puerpério. Então, a gestante, a puérpera, elas são pacientes que, se apresentar uma dor aguda na perna, evidentemente que o clínico deve considerar a possibilidade de trombose. Então quer dizer que toda gestante tem o risco de trombose ou não? Principalmente quando essa gestante tem um histórico familiar, quando ela está acima do peso e quando ela permanece muito tempo imobilizada, já que a imobilização prolongada é um outro fator de risco importante que a gente vai falar um pouquinho mais. Doutor Silvio, então quais as complicações que a trombose venosa profunda pode causar? Então, antes disso, vamos continuar nos fatores de risco. Os fatores, isso. Permanecer muito tempo imobilizado. Isso é comum quando você, por exemplo, é obrigado a realizar viagens terrestres e principalmente aéreas de longa duração. Houve uma época que se brincava que era a síndrome da classe econômica, porque o indivíduo sentava todo apertado no avião e permanecia, às vezes, 12 horas naquela mesma posição. Evidentemente que permanecer por um longo período na mesma posição favorece um retardo na circulação sanguínea, no retorno do sangue para o coração, favorecendo o aparecimento de tromboses. Aqueles indivíduos que, por conta de doenças ou mesmo de cirurgias, e aqui cabe um adendo, principalmente cirurgias oncológicas, ou seja, aquelas que são realizadas para retirarem tumores, tem um risco maior de ter uma trombose. E, finalmente, mas não menos importante, o uso de anticoncepcionais orais. Tanto que, hoje em dia, é uma recomendação expressa da própria Organização Mundial de Saúde que as mulheres que optem ou que necessitem fazer uso do contraceptivo oral, que é feito à base de estrogênios conjugados, não fumem, uma vez que a associação do tabagismo com o uso da pílula anticoncepcional aumenta bastante, de forma significativa, o risco de trombose. E voltando à tua pergunta, as complicações, as consequências. A complicação aguda mais comum e mais temida, inclusive, é que haja o deslocamento desse trombo, Cristiano, em direção à circulação pulmonar, provocando aquilo que nós denominamos na medicina de tromboembolismo pulmonar, TEP. O risco de mortalidade nessa situação, mesmo para um paciente que esteja em ambiente hospitalar, é superior a 60%. Meu Deus, muito grande. É muito grande, porque uma grande área do pulmão, quando o trombo se desloca para o sistema pulmonar, deixa de ser oxigenado. E por conta disso, evidentemente que a oxigenação do sangue não se fazendo, o indivíduo entra numa situação de insuficiência respiratória aguda e muitas vezes fatal. A segunda complicação é a chamada síndrome pós-flebítica, que é no próprio membro. Ele fica com a pele mais escurecida, normalmente é uma perna que fica mais inchada em relação à contralateral. Normalmente ocorre um aparecimento de varizes secundárias nesse membro, podendo levar inclusive ao surgimento de lesões na pele, que são as úlceras varicosas. Essa síndrome pós-flebítica é uma complicação a longo prazo de uma trombose venosa profunda. Doutor, vou fazer mais duas perguntas aqui para a gente encerrar. A primeira é como tratar a trombose venosa profunda, tá? E a segunda, se existe alguma forma de prevenir, como não contrair essa doença. A trombose venosa profunda ela é tratada com medicamentos sintomáticos no sentido de promover o alívio da sintomatologia ao paciente, tirando principalmente a dor. Além disso, são feitos medicamentos de natureza anticoagulante para evitar a formação de novos trombos, exatamente para a gente conseguir diminuir bastante o risco de aparecimento daquilo que falamos há pouco, que é o tromboembolismo pulmonar. Então, a gente utiliza medicamentos como a heparina, como a enoxiparina, uma série de substâncias anticoagulantes que evita a formação de novos coágulos. Ao contrário do que muita gente boa pensa, não é para dissolver o coágulo que já está formado, é para evitar que novos coágulos venham a se formar. O próprio organismo se incumbe de reabsorver aquele coágulo que levou à trombose. A segunda medida é como prevenir. Evidentemente, se você tem um histórico familiar de trombose venosa profunda, se você está acima do peso, se para mais ajuda você ainda cultiva o péssimo hábito de fumar, se você não tem uma atividade física regular e se você tem que, por exemplo, fazer uma viagem de longa duração
ou se você vai permanecer acamado por conta de uma cirurgia de uma maior gravidade, que requer um maior tempo de internação hospitalar, recomenda-se que precocemente faça-se a mobilização. Com relação às viagens aéreas, eu próprio recomendo aos meus pacientes, a cada 3, 4 horas no máximo, levante-se, vá no corredor do avião, vá até o banheiro, mesmo sem vontade, vai fazer aquele pipizinho, movimente um pouco as suas pernas. Sabe, Cristiano, vou fazer uma confidência. Recentemente eu me submeti a uma cirurgia e a grande preocupação que eu, como médico, tinha, porque o médico não deixa de ser paciente nem quando ele é o próprio paciente. Com certeza. Era exatamente a possibilidade de uma trombose que pudesse gerar um tromboembolismo pulmonar pela alta mortalidade, né? A gente acha que estamos em paz com Deus, mas ninguém quer morrer. É verdade. A primeira preocupação que eu tive quando eu despertei da anestesia, 4 horas da madrugada, 10 horas depois de operar, foi fazer eu próprio exercício com as minhas pernas. Comecei a mobilizar os pés, a tentar flexionar, mesmo com um pouco de dor no abdômen, o meu joelho, a minha coxa, para ativar a circulação. Ou seja, se você tem alguém acamado que por si próprio não possa, evidentemente, fazer esses movimentos, massageie as pernas, procure fazer movimentos com o paciente. Isso reduz bastante o risco de um tromboembolismo e, portanto, da trombose venosa profunda. Então tá certo. Mais uma vez conversamos aqui no Rádio Serviço Saúde com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dr. Silvio Provenzano. Aqui eu agradeço a brilhante entrevista. Mais uma aula no ar aqui. Até a próxima, Dr. Silvio. Obrigado, Cristiano. Um beijo para a família Tupinho. Mais uma vez, um beijinho para Elizabeth pela oportunidade de abordarmos um assunto que é muito comum, mas que é pouco abordado na mídia de modo geral. Beijo, Beth. Beijo para todos da família Tupi.